Oi, bom dia, terceira série, tudo bem? Voltei. Vamos lá trabalhar mais um módulo da nossa apostila. Estou no módulo 5, frente C. Né? As frentes C, elas trabalham com a questão geopolítica do mundo. Falamos um pouco da Guerra Fria no início, depois trabalhei com vocês a questão da Ásia e agora eu vou falar um pouquinho do Oriente Médio. O Oriente Médio, pessoal, quando a gente estuda, quando a gente pensa sobre o Oriente Médio, eu tenho que pensar esta região do planeta sobre três vertentes. Sobre a região propriamente, sobre os povos que a ocupam e as religiões que ali tem. Bom, quando eu penso na região Oriente Médio, né, o Oriente Médio é uma conotação à região, uma conotação, nome à região, histórica, né, de caráter histórico de uma região se localizar entre o Extremo Oriente, ou seja, Japão, China, Laos, e o chamado Oriente Próximo, tá? Que aí nós temos aonde for o berço das civilizações, no Egito, na Mesopotâmia, parte da Europa, onde nós tivemos o início. Então, a região entre esse Extremo Oriente e o Oriente Próximo é conhecida aí como Oriente Médio. E pensando sobre essa região, historicamente é um local palco de muitos conflitos, né? É um local onde eu encontro pouquíssimas regiões férteis, tá? E justamente por esse aspecto há uma disputa pela região ou na região de vários povos, né? No passado, sobretudo, disputas relacionadas à água, no futuro, no presente, né? Disputas aí relacionadas ao petróleo, tá? Mas o interessante é que nós pensarmos sobre isso é que todos esses conflitos, todas essas tensões aí, sobretudo, estão relacionadas às margens de um rio muito importante no Oriente Médio, chamado Rio Jordão. Ok? Então vamos lá. Mas hoje nós vamos, né, trabalhar nessa aula aqui, eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre as raízes do conflito árabe e israelense, que tem como principal foco aí, pessoal, a disputa do território da chamada Palestina. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso. Só que antes de fazer esse histórico, né, esse breve histórico, claro que eu não tem como contar tudo, que é protagonizada aí por árabes e judeus, né, é importante a gente lembrar e entender alguns termos, né? Quando eu falo Palestina, Palestina é um território de ocupação milenar, tá? É uma área localizada, eu vou mostrar para vocês no mapa daqui a pouco, entre o Mar Mediterrâneo, na porção oeste, e o Mar Morto a leste, tá? E só esse fato já demonstra que é uma região que possui uma posição, uma localização privilegiada, tá? Ela acaba formando uma passagem aí entre a África e a Ásia e de maneira menos direta, né? De forma indireta, então, é uma passagem também para a própria Europa. E em função dessa localização, a Palestina sempre foi ocupada por diversos povos, muitos povos ocuparam esta região, tá? Não existe um país chamado Palestina. É importante você saber. O que existe é uma denominação de palestino ao povo que tiveram as ocupações mais recentes na região. E esse povo é de origem árabe. Que já vou falar um pouco com vocês daqui a pouco. Árabe são os povos originados na Península Arábica, né, que hoje ocupam boa parte do norte da África e do Oriente Médio. É daí que veio esse povo chamado árabe. É um grupo étnico com tradições bem definidas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês de onde surgiram, né, de vieram os árabes aí.
Nós vamos ver que eles têm o mesmo patriarca que os judeus, tá bom? Bom, então os árabes são um povo que se originou na Península Arábica, tá? Termos que a gente trata muito em Oriente Médio também é islâmico, muçulmano, tá? Que são as pessoas que professam aí a religião islâmica, uma crença que é monoteísta, que acredita na lei divina de Alá, tá? E foi revelada aí pelo grande profeta Mohammed, que a gente chama aqui de Maomé. Tá tendo uma briga de cachorros aqui na rua. Se nós analisarmos um contexto histórico do surgimento das religiões no mundo, o Islã, ele relativamente é uma religião nova, tá? Se a gente parar para pensar, surgiu no século VI, século VI, nessa Península Arábica, de onde surgiram os árabes, tá? E acabou se espalhando aí pelo Oriente Médio, no norte da África, o mundo inteiro. Dizem os estudos apontam que será a maior religião monoteísta do mundo. Olhe para o lado aí, provavelmente essa pessoa que está ao seu lado poderá bem em breve se tornar um muçulmano. Inclusive os próprios muçulmanos, eles tratam as pessoas entre aqueles que são muçulmanos e aqueles que ainda vão ser muçulmanos. Pra vocês terem uma ideia, a potência que é essa religião e o fato de ser tão nova. E hoje está muito na mídia, né? Devido à associação dela, claro, com o terrorismo. Mas não é palco agora da nossa aula. Bom, mas aí também tem um termo chamado de judeus, que fala-se muito, israelitas, tá? Que na tradição judia, o povo de Israel era descendente de Isaac, tá? Que foi o outro filho de Abraão. Vou mostrar para vocês uma árvore genealógica logo, tá? E o Isaac, segundo a mesma tradição, teve 12 filhos que foram conhecidos como as 12 tribos de Israel, tá bom? E então esse aí é o chamado judeus, os israelitas, tá bom? E israelense, cuidado, israelense é aquela pessoa que tem nacionalidade ligada ao Estado de Israel, que foi criado em 1948. Legal? Então vamos lá. Olha só, aqui eu coloquei uma árvore. Não era para ser uma árvore genealógica, mas tá mais para um organograma, né? Eu não sabia fazer isso no PowerPoint aqui. Mas aqui tem uma ideia de onde surgiram aí essas duas religiões que vão diferenciar dois povos distintos numa mesma região e vai trazer um conflito aí secular, né? Olha aí, nós temos Noé, teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem teve um filho chamado Terá, que em algumas traduções você pode traduzir para Taré também, que teve Abrão, né, que mudou seu nome depois para Abraão, que era casado com Sara, mas Sara não conseguia engravidar, não era isso? E Abraão teve um caso aqui com Agar, e de Agar teve um carinha chamado Ismael, só que Sara aqui acabou engravidando. Tá? Isaac, e nesse contexto aqui, é importante lembrar que Abraão recebeu uma mensagem, né, um chamado de um anjo, né, uma mensagem divina aí, dizendo que Abraão deveria levar o seu povo, né, da região de Ur que eles viviam, né, que era a região da Ur, na Bíblia ele chama Caldeia, tá? Que é a antiga Mesopotâmia, tá? Então ele deveria levar esse povo da região de Ur para Hebrom, a terra prometida. Só que Abraão entendeu tudo errado, e aí teve um filho, foi com Agar, depois ele teve um filho com Sara. E olha só, de Sara, Isaac teve Jacó, que mudou o nome para Israel, e de Israel aqui ele teve 12 filhos, né, as 12 tribos de Israel, que deu origem aos judeus. Agar aqui, que era outra mulher de Abraão, que teve Ismael, e esse povo ele foi convidado a se retirar, eles não poderiam ir para a terra prometida, para Hebrom, né? E eles se retiraram para uma região no mundo chamada Península Arábica, e lá surgiram os árabes. Então percebam que
ambos os povos, tanto judeus como árabes, têm o mesmo patriarca, Abraão. E uma coisa interessante, já vi isso cobrando em prova também, todos eles, olha só, vieram aqui, né, tiveram a ligação direta com Sem. É por isso que esses povos são chamados de, tanto árabes como judeus, de semitas, porque eles têm origem aqui em Sem. Então, o antissemitismo é aquela aversão àqueles povos árabes ou judeus que tiveram a sua descendência direta de Abraão, portanto, também Sem. Ok? Então, beleza. Né? Não quero ficar muito aqui me apegando a isso. A região aí do Oriente Médio, aí agora, desculpa, a região aqui da Palestina que eu estava falando com vocês, é essa aqui, as margens do Rio Jordão, aí a bacia do Jordão. Uma região que já teve muitos nomes no passado, ela já foi conhecida como Hebron, Canaã, Terra Prometida, Reino de Israel, de Judá, Judéia, Filistina, Terra Santa, Sião, e hoje é conhecido como Palestina, né? E pelo fato dela ter muitos nomes, significa que no passado nós tivemos muitas ocupações na região da chamada Palestina. Muitos povos ocuparam essa região. Por exemplo, nós tivemos tribos que ocuparam aí dos filisteus, os cananeus, os arameus. Nós tivemos os hebreus, né? A ocupação dos hebreus aí com os seus reis aí, né? O rei Saul, Davi, Salomão. Nós tivemos aí, aqui em Salomão, nós tivemos a cisma do reino de Israel, né? 12 tribos, as 12 tribos se dividiram aí em 2 tribos indo para o norte, 10 tribos para o sul, enfim. Bom, nós tivemos os assírios ocupando a região, tivemos os babilônios, e a figura mais famosa, talvez, dos babilônios que ocuparam essa região foi Nabucodonosor. Nós tivemos os persas também ocupando a região, com Ciro, Dario e o Xerxes aqui, que é o Rodrigo Santoro, do filme 300. Nós tivemos os macedônios, ocupando também com Alexandre o Grande, né, coloquei aqui Xandão. Depois os romanos, que foram muito conhecidos pela destruição de Jerusalém, e dali começa a diáspora judaica, ou seja, os judeus saindo dessa região aqui. Nós tivemos os árabes já no século VII, depois o Império Turco-Otomano, aí, até 1918 e posterior a Inglaterra até 1948, onde nós temos aí o chamado Plano de Partilha, que vai acabar dividindo essa região, que era ocupada aí por judeus e árabes. Legal? Bom, mas aí, voltando então, essa região da Palestina ela foi ocupada aí por diversos povos durante milênios aí. Estou mostrando para vocês aí, né? Babilônios, assírios, macedônios, enfim. Os judeus, eles ocuparam essa região, a região da Palestina, por volta de 2000 antes de Cristo, tá? Mas devido a uma série de perseguições, tá bom? Uma série de perseguições que ocorreram durante os impérios babilônicos, principalmente o Império Romano, foi quando os judeus tiveram mais perseguição, principalmente a partir de 70 a.C., eles acabaram se dispersando pelo mundo. Os judeus que ocupavam essa região, eles estavam sendo perseguidos, eles começaram a se dispersar pelo mundo. Eles estavam buscando áreas aí onde pudessem desfrutar de segurança. E esse movimento de dispersão dos judeus pelo mundo é conhecido como diáspora, tá? E aconteceu principalmente ali com os romanos, a partir da destruição de Jerusalém, e nós temos a diáspora judaica. Então esses judeus, eles acabaram migraram em direção ao leste europeu, Lituânia, Hungria, por exemplo. E nessa região eles dedicaram-se às atividades comerciais, a empréstimo de dinheiro, a juros, claro, e viviam em relativa harmonia, tá? Até o momento que eles começaram a incomodar as elites locais a partir das suas atividades aí de empréstimo e atividades comerciais. Assim, aos poucos, esses judeus voltaram a ser perseguidos aí no leste europeu, e por isso eles começaram o processo de emigrar novamente em direção agora à Europa Ocidental.
Ok? Então, percebam que os judeus ocupavam a região, começavam a ser perseguidos e começaram a se espalhar pelo mundo através da diáspora. Ok? Bom, e aí, professor? E o conflito, né, árabes-israelenses? Isso mesmo. E os árabes, eles ocuparam a Palestina no início do século VII. Como eu falei com vocês, aí, árabes, século VII. Tá bom? Coincidindo, né, esse período coincidia com o período de expansão da religião islâmica, que é muito nova, que eu falei com vocês. Durante o período aí de dominação, por exemplo, do Império Turco-Otomano, né, do século XV aí, até o início do século XX, o fluxo desses povos em direção à região da Palestina tornou-se muito grande, tá? Porque ali estava um processo de expansão da religião e estava sendo aí dominada pelos turcos otomanos. Bom, em contrapartida, o acirramento das perseguições dos judeus na Europa, no final do século XIX, início do século XX, né, eles começaram a ser perseguidos também na Europa Ocidental, que eu falei com vocês, acabou que culminando na criação de um movimento sionista. O que quer dizer isso? O movimento sionista ele tem um caráter nacionalista, né, que tinha como objetivo estabelecer os judeus na Palestina novamente, que é onde é o berço do judaísmo e o tão chamado, conhecido, antigo reino de Israel. Então, as perseguições que sofreu na Europa fizeram com que os judeus quisessem retornar à sua terra prometida. Então, eles começaram a voltar para a região da Palestina, mas na Palestina aí já tem uma outra ocupação aí, que são os árabes. Olha, o caldeirão já está sendo formado. Deixa essa imagem aí agora. Bom, a partir de 1918, a Palestina ela ficou sob o domínio dos britânicos. Tá? E após a Primeira Guerra Mundial, grandes empresas europeias interessadas principalmente na exploração petrolífera no Oriente Médio, elas começaram a intervir política, intervir economicamente na região. E o que acabou por despertar, claro, né, o nacionalismo de vários povos residentes aí no Oriente Médio. E dentro desse contexto da região da Palestina, né, os ingleses eles se mostravam favoráveis à criação de uma pátria nacional judaica nessa região que era estratégica, né, como eu falei com vocês, que liga a Ásia, a África e a Europa. Bom, e no período aí que a gente chama de entreguerras, houve um retorno muito grande dos judeus à região da Palestina, o movimento sionista, até então ocupada predominantemente por árabes. E durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição e o massacre dos judeus na Alemanha nazista acabaram intensificando ainda mais a migração desse povo para a região. Olha o samba de crioulo doido que está se formando aí, tá? E aí as tensões entre árabes e judeus elas foram se agravando tanto, né? Dois povos querendo ocupar a mesma região, que a Grã-Bretanha renunciou o seu mandato na região, né? Como eu falei, a Inglaterra dominava aí, né? A região, então ela renunciou o seu mandato de dominante na região e delegou à ONU, Organização das Nações Unidas, recém-criada, a tarefa de resolver os problemas. Falou, ONU, resolve aí agora com os judeus e com os palestinos, com os árabes. E aí a ONU, em 1947, está o mapa aqui ao lado para vocês, né? A ONU, em 1947, aprovou o plano de partilha da região, mediante o qual o território foi dividido em dois estados nacionais, o Estado de Israel e o Estado palestino, além de criar uma zona neutra em Jerusalém, tá? Como está marcado aqui no mapa. Então eles criaram um Estado judeu, o de amarelo, o Estado árabe em roxo, e criaram uma área sob controle internacional, Jerusalém, que é importante para os dois povos. Bom, e daí, professor? Com a criação do Estado de Israel, em 1948, tá? Em um território que era predominantemente árabe, as tensões, claro, se acirraram. Então, a ONU propôs essa plano de partilha e em 1948 foi criado aqui o Estado de Israel. Aqui, ó, Estado Judeu, Estado de Israel.
É claro que um lugar cria-se um Estado judeu onde tem árabe, vai dar confusão. A criação do Estado judeu, pessoal, pró-Ocidente, em uma área dominada pelos palestinos, não foi tolerada pelos árabes. Tá? Então, a criação do Estado de Israel era uma ideia, né, e um apoio do Ocidente. E isso não foi tolerado pelos árabes. Tal fato aí fez com que eles deixassem suas diferenças de lado e se tornassem e unissem em torno de um objetivo em comum: combater os judeus e o Estado de Israel. Então os árabes não concordaram com essa presença, com essa formação do Estado de Deus, e aí nós tivemos vários árabes, vários povos árabes de vários países juntando e com a causa em comum de combater o recém-Estado judeu. E a partir desse momento, as hostilidades no Oriente Médio se agravaram. E essa região tornou-se um polo de tensões permanentes, de conflitos armados, em que a definição de fronteiras entre árabes e judeus somou-se aí aos problemas dos palestinos, que foram o quê? Desalojados, essa é a palavra, do território que ocupavam. Se ali agora era o Estado judeu, um Estado judeu, árabes não poderiam ficar ali. Bom, claro, existe também uma rivalidade entre os próprios árabes que estavam juntos aí, contra Israel, mas existe uma rivalidade entre os próprios árabes, né? Que são países aí, principalmente exportadores de petróleo, tá? Então, o conflito ele tem um caráter regional, um caráter religioso, um caráter étnico, tá? E fez com que o Oriente Médio, aí, claro, ele ficasse muito conhecido por ser um barril de pólvora. Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lembra aí, olha o período desses mapas aí que eu coloquei para vocês, era o período da Guerra Fria, né? E é claro, esses dois países eles forneciam armamento, treinavam paramilitares, exércitos nacionais, apoiavam ditadores como forma de ganhar aliados, né? E exerciam uma grande influência de forma a alimentar diversos conflitos ao longo da Guerra Fria e até mesmo o seu fim para poder, aí não foi diferente com Israel e Palestina, para poder ter o controle aí, dos locais. Bom, então esse aí é o conflito Israel e Palestina, tá? Claro que nós tivemos aí diversos acordos de paz que foram assinados entre esses países, tá? O fato é que hoje existe o Estado judeu, mas não existe aí o Estado da Palestina. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!